Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, no projeto da leitura bíblica, né, do ano de 2025, toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Começamos pelo Novo Testamento, já estamos agora na segunda epístola do apóstolo Pedro, iremos ler hoje o capítulo de número 2, o capítulo de número 3, que é a conclusão da segunda Pedro, e iremos iniciar primeiro João, amém? Falsos mestres. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita ou não dorme. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com os quais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Perceba que é o que eu falo aqui, volto a falar sobre esses mercenários do cenário atual. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, exigem hotéis, escolhem até carros importados para levar do hotel para a igreja, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença deles. Você vê que Pedro já adverte do que está acontecendo no cenário atual, que já é de longas datas, esses mercenários. Ah, mas ele prega muito, mas ele cobra muito também. Mas ela canta demais, mas ela cobra demais também. Olha o que o Pedro está dizendo aqui, advertindo, farão de vós negócio. E é justamente assim que eles tratam. Eles falam assim, que data que é o evento? É assim que eles tratam. Que data que é o evento? 50% no ato da agenda, é assim que eles tratam. E os outros 50% quando acabar o evento. Seja uma pregação ou seja o louvor. Acabou, tem que estar na conta. Ou Pix ou dinheiro. Fazendo de vós negócio. Pedro já está advertindo. Mas está dizendo que se Deus não poupou nem os anjos, nem a Noé, nem a Sodoma e Gomorra, você acha que esses mercenários, essas mercenárias, você acha que vai escapar? Como a minha amada esposa sempre diz, o boleto sempre chega. Uma hora o boleto vai chegar. E a hora que o boleto chegar, não vai ter como transferir. Não vai ter como meter o modelo do Adão. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que me enganou. Não, vai ter que matar no peito e fazer que nem Davi. Eu pequei contra ti. Reconheço. Vai ter que matar no peito. E talvez, se não se arrepender, enquanto a porta da misericórdia ainda está aberta, poderá ser tarde demais. E eu quero fazer um link aqui com Mateus, capítulo de número 12, capítulo 8, palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Senhor, Mateus capítulo 8, versos 11 e 12, e ele diz assim: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12 do capítulo 8 de Mateus. Mas e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então quem nós estamos imaginando que vai estar lá naquele grande dia, pode ser que não esteja, se não se arrepender. E quem menos você imagina virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó naquele grande dia. E isso é interessante, que eu vejo Jesus ele enaltecendo, eu vejo ele elogiando os filhos das trevas, onde ele diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E eu vejo ele aqui refutando, condenando os filhos da luz,
que serão lançados em trevas e terrores. Aí você pergunta assim, mas por quê? No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8 e 9, ele diz: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9 do capítulo 15 de Mateus: em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos, ensinamentos, doutrinas, que são preceitos e doutrinas de homens. Entende isso? Então, Pedro está dizendo aqui, já havia advertido acerca desses mercenários e dessas mercenárias. Toma cuidado com quem você segue nas redes sociais. Toma cuidado com quem você anda seguindo, aí anda curtindo, porque defunto também atrai multidão. Defunto também atrai multidão. Tem milhares de seguidores, tem milhares de likes e curtidas e comentários, mas ninguém sabe quem é o pastor dessa gente. Ninguém sabe se é dizimista fiel, ninguém sabe se congrega, se toma ceia, se está sujeito, se é submisso. Só vê o que eles pintam e colocam aí nas redes sociais. E farão de vós, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Convido um cidadão desse, uma cidadã dessa, um camarada desse, para vir fazer obra numa casa de recuperação. Aqui, ó. Convida para fazer uma obra num trabalho no ar livre. Aqui, ó. Convida para fazer um trabalho na Cracolândia, num presídio, numa fundação casa, no hospital. Aqui, a não ser que custeie as despesas. E a fala deles é muito articulada. Há um tempo atrás entrei em contato com um desses doutores da lei aí, sabe o que ele falou para mim? Eu perguntei para ele: você cobra para pregar? Ele falou assim: eu não cobro, mas eu também não pago. Tem as custas todas lá da coisa. Eu falei: não, tudo bem, mas e aí? Aí quando eu falei a data, nessa data para mim não dá. Ele saiu pela direita. Entende isso? Então toma muito cuidado. Tá bom, meu irmão? Toma muito cuidado. Pedro está nos advertindo aqui, eu estou trazendo para os nossos tempos atuais. Eu sigo a leitura. Versículo 10 do capítulo 2. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as abominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para sempre serem presos e mortos, blasfemado, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão, a recompensa da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles máculas, deitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filho da maldição, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aleluia! Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas ternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com as dissoluções, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque quem alguém é vencido, tal qual faças também servo. Porque de quem você é vencido? Porquanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio, que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Tá claro isso aqui, hein? Capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-os agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso que aos olhos dos homens está demorando, Deus está sendo longânimo, porque Ele não quer que as pessoas se percam. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. É que todos venham chegar ao arrependimento, porque sem arrependimento não tem perdão, sem arrependimento não tem libertação, sem arrependimento não tem transformação, não tem regeneração, sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo, sem arrependimento não tem dons do Espírito Santo, sem arrependimento não tem fruto do Espírito Santo, sem arrependimento não tem salvação e vida eterna. Por isso que Deus é longânimo, querendo que as pessoas não se percam. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que as pessoas os convém, serem santo trato e piedade. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Então, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Que no final do mundo, no princípio, onde se salvou Noé e sua família, foi em água. E agora ele está falando bem claro que vai ser em fogo. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardamos essas coisas, procurai que deles sejais achado imaculado, e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada, falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatado e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18. Antes, oh aleluia, antes, oh glória, crescei. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como para todo sempre no dia da eternidade. Amém. Imagine o matuto Pedro, que andava com a espada na cinta. Agora ele escreve: antes cresçam na graça, no favor imerecido, na misericórdia, no amor, na compaixão, na piedade para com o próximo e no conhecimento. Você imagine isso? Que nós devemos crescer cada vez mais na graça e na misericórdia, no amor, na fé, na mansidão, na temperança, no domínio próprio, mas acima de tudo, no conhecimento. Examine as Escrituras, medite nas Escrituras, faça curso teológico, CPO, Escola Bíblica Dominical, discipulado, se aprofunde, cresça na graça e no conhecimento, porque isso vai salvar a tua vida, isso vai salvar o teu ministério, isso vai te dar direção, vai te dar orientação, vai te colocar no caminho estreito, que é o caminho da retidão, que é o caminho da obediência, que é o caminho da santidade, e você vai escapar, não vai ser engodado e ser enlaçado por esses homens que falam bonito, verdadeiros manipuladores de sentimentos, com gatilhos mentais, onde ele sabe liberar a palavra certa no momento exato, que vai tocar e mexer no emocional das pessoas, e é isso que tem acontecido. São aprovados pelos homens, são aplaudidos pelos homens, são reconhecidos pelos homens, porém, diante de Deus, estão reprovados e tem muito do que se envergonhar. E é por isso que Paulo falou a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro
aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar diante de Deus. E por último, que maneja bem a palavra da verdade. Nós concluímos 2 Pedro, vou ler 1 João e vou fazer da mesma forma. Quando eu terminar o primeiro capítulo, nós fazemos a oração entregando a leitura e a conclusão de 2 Pedro. Amém? 1 João, estamos chegando, hein? Estamos chegando. 1 João. Esse aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Então, de repente, aí surge uma questão. Qual a diferença entre o Evangelho e 1º, 2º e 3º João? Porque aqui são epístolas, são cartas, e lá é o Evangelho. Amém? Palavra da vida que foi manifestada na carne. O que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado em nossas mãos, tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que vimos e ouvimos isto, e anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas os escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Desculpe. Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aleluia. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Concluímos 2 Pedro e já demos início em 1 João. Vamos orar? Que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração, que você esteja aí com a sua audição redobrada, aguçada, que os seus olhos, não somente a visão, o globo ocular humano, mas a visão espiritual, possa estar atento, sim, e acima de tudo que você venha estar atento, sensível, apercebida a voz, a direção, a instrução do divino e precioso Espírito Santo através e por intermédio da sua santa, poderosa, inerrante, infalível, suficiente palavra de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu. Muito obrigado pela conclusão da segunda epístola de Pedro e pelo início de 1 João. Senhor, estamos avançando rumo para poder completar aqui já o Primeiro Testamento, aliás, o Segundo Testamento, o Novo Testamento. Senhor, continua nos ajudando, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, não deixa ele desanimar, não deixa ela desanimar, coloca essa disciplina, aumenta esse desejo no coração, no corpo, na alma, no espírito dele e dela, que nós possamos permanecer firmados e fortalecidos no Senhor, na força do teu poder. Por isso vai de encontro com ele, vai de encontro com ela, estende as suas mãos e toca onde só o Senhor pode tocar, realize e faça aquilo que só o Senhor pode realizar. Meu Pai, vai quebrando agora as cadeias de bronze, de ferro, os cadeados, as trancas, os grilhões, vai libertando, meu Pai, de toda opressão maligna, de toda frieza espiritual, de toda letargia, de todo cansaço, de todo desânimo, de toda tristeza. Lança por terra o pensamento variante, oscilante, flutuante, incrédulo, duvidoso, mundano e profano. Purifica, santifica, vivifica. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, vertido naquela cruz do Calvário, nós demos hoje, nos purifica de todo pecado. Por isso nos perdoa, Pai. Perdoa a multidão dos nossos pecados, perdoa nossa incredulidade, perdoa nossa frieza espiritual, perdoa nossa mornidão, perdoa nossas desculpas fajutas e esfarrapadas. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ajuda a estar em prontidão, como atalaias na torre de vigia, sempre prontos, firmados e fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, com a ajuda, com o auxílio do divino e precioso, o Espírito Santo, o amigo das nossas almas. Ah, Deus querido e eterno, sê conosco, ó Pai, sê conosco nessa jornada, em nome de Jesus. Segura na nossa mão, toma-nos pela nossa mão direita, coloca-nos de pé, firma os nossos passos sobre a rocha, unge lábios, gargantas e cordas vocais, e nos dê graça, e nos dê fé, e nos dê força, e nos dê virtude, e nos dê renovo espiritual, físico, emocional, psicológico, para continuarmos perseverando nesse caminho, que é o caminho estreito da obediência, da retidão, da santidade, da justiça, da paz, que é o que nos conduz e nos conduzirá à vida eterna e à salvação.
É a minha oração, Pai, a qual oro e faço em nome do Teu Filho, o nosso irmão mais velho, o Emanuel, o Nazareno, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que era e é, aquele que é divino, o Alfa e o Ômega, o Jesus Cristo, o Salvador ungido. Oh, aleluia! Abençoe da vitória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Segue firme, fica crente, fica na brecha, fica na posição. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor irá realizar na sua vida e através da sua vida. Grandes coisas o Senhor irá realizar na sua família e através da sua família. Creia e toma posse em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe. A paz do Senhor.